Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 1. Eu quero fazer a exposição do texto, versos de 1 a 15. E eu quero meditar com vocês nessa tarde como enfrentar as provações com alegria. Não é masoquismo não, tá? Jesus disse que a alegria de conhecê-lo, a alegria que Ele colocou no nosso coração, ninguém jamais poderá tirar. A palavra de Deus diz que nós somos hipernicomen. O que significa isso? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E você, como crente, estará sempre enfrentando provações, dificuldades. Provações que você arruma. Provações que Deus manda. Então, não tem alívio. O Artmania, ele escreve um livro muito interessante que ele diz que o que põe a locomotiva para andar é o vapor, é a pressão. Então, se você está passando por dificuldades, por tribulações, bem-vindo à normalidade. Você não é menos amado, você não é mais amado, você é normal. O próprio Jesus Cristo, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Jesus era homem de dores. Homem de dores, olha que título. Se fosse mulher, seria Maria das Dores. Veja no texto, que eu quero começar. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou lendo e vou explicando. Certo? Estilo Augusto Nicodemos. Tá certo? Versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. 3 coisas importantes. Primeiro, o autor da carta, Tiago. E esse Tiago aí, ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse nome Tiago era muito comum no contexto da época. Nós temos um discípulo, um apóstolo, chamado Tiago. Mas esse Tiago aqui, ele é filho de Maria e José. Ele é irmão de Jesus Cristo, do ponto de vista de origem familiar. Não de origem de concepção. Porque Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Esse aqui, a Bíblia fala que depois de Jesus, o filho primogênito, Maria teve com José muitos filhos. Provavelmente, ele se converteu após a ressurreição de Cristo, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando houve a primeira reunião de oração, estava lá Maria e os irmãos de Jesus. Mas assim como Maria disse que Jesus é o Salvador, seu Salvador, Tiago se identifica aí como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não usa essa questão familiar, porque Jesus é para ele o seu Senhor, o seu Salvador e o Messias prometido. Senhor Jesus Cristo significa que ele se coloca como servo, aquele que recebeu a salvação, aquele que crê no Messias, no ungido de Deus. Segundo lugar, essa carta, ela tem destinatários. Para quem ele escreveu? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele usa uma linguagem judaica, porque as 12 tribos aqui simbolizam a igreja. Assim como tem lá as 12 tribos de Israel, assim como existem os 12 apóstolos, assim como lá no trono, diante do trono, tem 24 anciãos,
representando a igreja do Antigo e do Novo Testamento, ele está se dirigindo aqui à igreja. Mas que igreja ele está se dirigindo? A igreja que se encontra na dispersão. O que é que significa dispersão? Foi quando houve a perseguição contra a igreja, encetada principalmente pelo apóstolo Paulo, e toda a igreja foi o quê? Dispersa. Somente os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. Terceiro lugar, ele usa diferentemente, ele usa simplesmente a expressão saudações. Ele não diz a graça e a paz de Senhor Jesus Cristo, ele não diz shalom, ele não diz boa tarde, boa noite, ele diz saudações. Saudações. A grande pergunta é que, com que objetivo, qual foi o propósito de Tiago ao escrever essa carta? Lendo a carta, estudando a carta, você vai descobrir que ele está escrevendo justamente com o propósito de resolver problemas que existiam na vida do povo, tão comum, e problemas que existem na minha vida e na sua vida, que precisam ser encarados entendendo que tudo isso vai produzir em nós maturidade cristã. Primeira dificuldade que a gente tem são as provações. Você entende provação? Fala a verdade. Você entende? Você gosta? Você é masoquista? No mundo tereis aflições, mas Senhor, dá um jeito aí, alivia, está demais. Está demais. Quem tem problema aqui de ser fariseu, estuda a Bíblia, mas não pratica a Bíblia, ele vai tratar desse assunto. Quem tem problema aqui de fazer acepção de pessoas? Isso é imaturidade. Quem tem problema de controle da língua? Isso é imaturidade. Quem tem problema de fé? Quem tem problema com paciência? Eu não tenho. Eu oro a Deus pedindo paciência e digo para Deus, mas manda logo. Manda rápido. Ele vai tratar de tudo isso. Vai tratar dos planos e dos projetos que a gente faz sem primeiro saber se isso é da vontade de Deus para a nossa vida. Quem é que não tem problema nessa área? Você arruma confusão, depois chama Deus para ajudar a resolver o problema. E ele termina falando sobre, capítulo 4, sobre as lutas, as guerras que a gente tem. E no capítulo 5 ele trata também da questão da oração. Mas eu quero focar nesse primeiro capítulo, versos de 1 a 15. Porque aí, no versículo 2, Tiago, que é servo de Jesus Cristo, que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, se dirige às 12 tribos, a igreja que está na dispersão, que está no sofrimento, que está na perseguição. E ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda, não é pouca, não é mais ou menos, toda alegria, o passardes por várias provações. Aqui eu quero tirar algumas lições, que esse versículo tem que ser bem entendido. Primeiro, ser cristão não nos isenta de sofrimentos e provações. Crente passa necessidade, crente sofre perseguição, crente adoece, crente morre. Crente tem prejuízo, todos os males que existem neste mundo, o crente não está protegido, não está isento, ele não tem imunidade sobre o sofrimento dessas vidas. Segundo, todo cristão, ele não somente é isento, ou ele não é isento, mas também
Todo cristão passa por várias provações. Não são algumas, são várias. E é muito importante você entender que essas provações, essas adversidades, elas podem ter muitas origens, muitas formas, muitas maneiras. E também intensidade. Lembre-se que há uma diferença entre provação e tentação. Nós não somos masoquistas. Provação é algo que vem de Deus, que está debaixo do controle de Deus. E o objetivo da provação não é nos derrubar, nos prejudicar, mas nos amadurecer. Nos amadurecer. Terceira lição que esse versículo nos ensina. Terceira lição. Todo cristão, ele deve e ele pode ter alegria em meio às provações. Preste atenção. Tristeza não paga dívida, paga? Tristeza resolve o problema? Não resolve. Deus manda um recado para o povo através de Neemias. Neemias diz para o povo lá: a alegria do Senhor é a nossa força. Nossa força. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está abatido, você está honrado. E Paulo usa ali os extremos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está indo tão bem. Aí vem uma aprovação, tira tudo que a gente tinha de bem naquele momento. Não é assim? Um crente chegou para mim semana passada: pastor, eu gosto do senhor, porque eu sou um homem alegre, isso passa uma energia para mim. Eu falei: rapaz, você não sabe o que eu sou. Isso aqui é disfarce. Existe uma coisa na vida que se chama resiliência, que é a capacidade de você passar por situações difíceis e não deixar que aquela situação, o quê? Impeça você de ir para frente. Tá certo? E nós não devemos dar o direito das pessoas tirarem a nossa alegria. Não vai tirar a minha alegria, não vai roubar a minha alegria. Existem muitos ladrões da alegria, e o crente é avisado nisso, gente. Presta atenção. O foco, muitas vezes, do diabo ao nos atacar, ao tentar nos prejudicar, é tentar passar para nós que isso que nós estamos sofrendo, se nós somos crentes, que Deus é o seu, que fé serve nesse momento. Não foi assim que fizeram com Jesus? O diabo chegou e disse: se tu, pois, és o Filho de Deus. Olha, o Satanás se tu. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele diz assim: você está passando fome. Mande que essas pedras se transformem em o quê? Em pão. Cadê teu pai que deixa um filho 40 dias no deserto, passando necessidade? Você já notou isso? Quando você está passando por uma provação de doença, uma provação financeira, uma provação no relacionamento familiar, sempre o diabo vai buzinar no nosso ouvido para a gente olhar para aquilo como uma coisa que veio para nos castigar. Não. Quarta lição que esse versículo vai nos ensinar: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E para mim, essa é a coisa que eu acho mais interessante. É assim: toda provação que o crente enfrenta tem a permissão de quem? De Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Abraão ficou 25 anos esperando o cumprimento da promessa, que Deus daria para ele um filho, e Deus deu Isaac. Mas um dia, inexplicavelmente, está lá no capítulo 22, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão,
Ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Primeiro, Deus não se agrada de sacrifício humano, não se agrada? Ele não quer, é proibido. O Deus do sacrifício é Moloque. Agora, como é que Deus me dá, depois ele tira? Você já pensou nisso? Mas você está perdendo? Foi Deus que me deu, mas por que Deus está tirando? Está me tirando essa casa, esse patrimônio, está me tirando essa pessoa, está me tirando esse emprego, está me tirando a saúde. Por que Deus dá e tira? Ele está colocando você o quê? À prova. Está provando você. Seguindo o texto, vamos ler juntos, versos 3 e 4. Vamos lá? Vamos ler juntos? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Primeiro, Deus não está provando você. Deus está provando o que? A sua fé. Está provando a sua fé. Isso aqui é muito importante, porque a provação aqui tem objetivos. Deus não desperdiça sofrimento na nossa vida. Não desperdiça. Veja que Tiago vai colocar os objetivos ou os resultados da provação. Primeiro, perseverança. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. O que é uma vez confirmada? Uma vez aceita. Uma vez encarada. Uma vez apropriada. Você está sofrendo, você está sendo provado, aceite isso. Porque Deus está purificando a sua fé. Deus está tirando as sujeiras da sua fé. A sua fé é defeituosa. A nossa fé é defeituosa. No caso de Abraão, Deus está tirando o ídolo do coração dele. Porque aquele filho que foi presente de Deus está se tornando um ídolo no coração de Abraão. E Deus não quer tirar Isaque. Ele quer tirar Isaque do coração de Abraão. Porque Isaque estava ocupando o lugar de Deus. Tá certo? Quando você começa a criar uns ídolos aí, ídolos, confiar em pessoas, em relacionamentos, em status, isso, Deus manda uma aprovação. Observe que ele vai colocar que o primeiro resultado é perseverança, capacidade de resistir, paciência na tribulação. Segundo lugar, maturidade ou integridade. O que significa isso? Perfeição de caráter. Todo homem de Deus precisa ser maduro. Essa palavra maduro, maturidade é teleios, ou seja, alcançar a estatura completa, está no patamar de Deus. Então nós somos provados para sermos o quê? Amadurecidos. Crente que não é provado, crente que não passa pelo candil da aprovação, não cresce, não amadurece. Não tem perseverança. Se você observar o versículo 4, ele diz, ora, a perseverança terá ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada o quê? Deficientes. Você já notou que a primeira tentação que a gente tem na provação é desistir? É dizer, eu vou largar isso, eu vou abandonar isso. Isso está só me trazendo o quê? Problema. E você tem que entender que isso que Deus está permitindo na sua vida é para produzir em você garra,
Ele está moldando você. Ele está trabalhando em você. Mas aí, meus amados irmãos, Tiago vai falar do que eu e você, nós precisamos durante a provação. O que eu preciso? O que você precisa? Pastor, eu estou passando por uma provação que o senhor não sabe. Eu não sei também e não quero para mim, fica para você. Porque eu já tenho as minhas. Não é assim? Todo mundo aqui tem as suas provações. É bom que quando o crente se encontra, cada um conta uma provação maior do que a outra, né? Ah, estou sofrendo isso, estou passando por isso, estou passando por aquilo. É assim mesmo. É assim mesmo. Só lá no céu que Deus vai enxugar dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. Vai acabar definitivamente com o sofrimento. Mas sabe o que Tiago está nos ensinando de uma forma bíblica, prática, divina? Ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Sabedoria para quê? Essa palavra sabedoria aqui é a capacidade, é o discernimento de Deus para a gente entender porque aquilo está acontecendo. Vocês estão entendendo não? Eu preciso de sabedoria nas provações para fazer a leitura correta. Por que isso está acontecendo comigo? Não é um outro. Lembra que Jó, quando sofreu, quem fez teologia da desgraça de Jó? Os outros. Sentaram os 3 amigos lá, você está sofrendo por causa disso. Jó não tem nada disso, gente. Cada um sabe onde aperta seu calo. Não está na Bíblia, podia estar, né? Mas não está. Você precisa da sabedoria de Deus. Senhor, por que isso? Qual é o teu propósito? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E é tão bonito, porque aqui o texto vai nos ensinar que essa sabedoria que procede de Deus, ela é recebida através da oração. Você já notou que quando a gente está provado, a gente ora? Quando está bem, é graças a Deus, estou numa boa. Mas quando você está sendo provado, você ora. E qual tem que ser o assunto, o tema principal da sua oração? Sabedoria. Pedindo a Deus com fé. Porque Ele vai dar a você o quê? Liberalmente. Deus vai mostrar para você o propósito, o porquê você está passando por essas várias provações. Tiago vai dizer no versículo 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você não vai receber se você não crer, se você não tiver fé neste momento. Mas nós precisamos de sabedoria para entender o que Tiago coloca aí nos versos 9 e 10. O que precisamos fazer durante a provação? Primeiro, na provação precisamos de sabedoria espiritual, discernimento, para nós entendermos, para nós suportarmos e para nós sairmos vitoriosos dessa provação. Como você vai conseguir isso? Orando. Em segundo lugar, eu quero desmistificar uma coisa que acontece quando a gente está sendo provado. Veja o texto. Veja o texto. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorifica na sua dignidade, e o rico na sua o quê? Insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Preste atenção que isso é muito importante, porque vocês se lembram de Asaf, quando ele estava passando por uma provação. E ele diz assim,
os ímpios, os que não creem em ti, com eles está tudo bem. Comigo, que estou aqui numa dureza, cantando, lendo a Bíblia, dando dízimo, dando oferta, evangelizando, servindo ao Senhor, eu estou nessa draga. Quando a aprovação vem, nós precisamos ter discernimento, sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque precisamos entender que a aprovação de Deus nada tem a ver com a quantidade de bem, ser pobre ou ser rico. Tira isso do seu coração. A aprovação vem sobre o pobre e vem sobre o rico. A aprovação vem todo o povo de Deus que está disperso. Todo mundo está sofrendo por causa da dispersão. Muitos estão perdendo seus bens, muitos estão perdendo seus patrimônios. É como está acontecendo, por favor, com a igreja lá na Ucrânia. Estão destruindo tudo. As pessoas estão saindo com a mala. As mães, quando chega o trem para a Polônia, jogam os seus filhos dentro do trem. E eu fico imaginando, Senhor, até quando um negócio desse vai acontecer? E nós precisamos não relacionar a aprovação com bens materiais. É daí que surgem os argumentos de Satanás. Satanás diz para Deus, acusando Jó, o Senhor também abençoa, tudo que ele põe a mão, o Senhor abençoa. Como é que ele não vai servir ao Senhor? Como é que ele não vai ser íntegro? E a aprovação vem para mostrar que a nossa fé não se fundamenta em bênçãos materiais. Não é o que eu tenho, não é o que Deus tem que me dar, que vai me fazer mais dedicado, mais consagrado a Ele. O fato de eu perder bens materiais também, isso não significa que Deus não me ama. Não me ama. Por fim, versículo 12. Versículo 12. Quando as provações terão fim? Quando? Quando você deixar de passar por aflições? Vai morrer. Por isso que Jesus diz, não fica ansioso não. Basta cada dia o seu. Não antecipa sofrimento, angústia da semana que vem, do amanhã. Você não vai resolver. Basta cada dia o seu mal. Aqui eu acho maravilhoso o texto, porque ele diz bem-aventurado, vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa linda. Neste verso, Tiago diz, ou nos ensina 3 lições. Feliz é o homem que suporta a provação sem desistir a fé e sem perder a alegria. Tá certo? Então aguenta aí, meu irmão. Aguenta. Lembra? Tudo posso naquele que me fortalece. Você está nas mãos de Deus. Deus está trabalhando em você. Deus mandou essa aprovação. Segura firme. Segunda coisa que esse versículo nos ensina é que o crente será provado durante toda a sua vida nesse mundo. Então tem provação para criança, tem provação para jovem, tem provação para terceira idade. Tá certo? Você vai ter as provações da velhice. Quando as forças faltarem, quando a visão embaçar, quando os dentes começarem a cair, vai ser uma festa. E eu descobri, eu fui tirar cabelo aqui, a lei diz que cabelo branco não sai. Falei, até nisso eu estou perdendo. Tem um tempo até. É uma luta. É uma luta. Mas o que é lindo nesse texto é que o crente, ele é provado e aprovado. Ele é provado e o quê? Aprovado. Para receber o quê? A coroa da vida. Louvado seja Deus por isso. Porque o sofrimento, as aflições dessa vida não podem
ser comparados com a glória que nos está reservada. Esse sofrimento é passageiro, é momentâneo. O gozo, a alegria serão eternos. Mas o Tiago termina chamando a atenção da gente. Vamos ler 13 e 14 para concluir. O que diz? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, o quê? Gera morte. Então é o seguinte, quando você estiver passando por provação, o diabo vai tentar você. Porque a tentação não vem de Deus. Ele vai aproveitar esse momento que você está ali naquela luta, naquele vale, naquele deserto, e o diabo vai agir. E ele vai tentar você. E o propósito dele é acabar com a sua perseverança, é destruir o seu relacionamento com Deus, é roubar a sua alegria, é impedir de você entender que isso que Deus está fazendo com você é para o seu bem. Por isso, irmãos, lembre-se que a tentação é universal e atinge a todos. Que a tentação brota do coração corrompido. Que a tentação é um processo. Feito um parto. Tem a cobiça, mais a atração e a sedução, que dá luz ao pecado. E o pecado que gera o quê? A morte. Creia que isso que está acontecendo na sua vida, essa provação que você está passando, ela terá um fim proveitoso. Amém?